Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui para te ensinar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Na aula de hoje eu vou falar com você sobre função afim. Função afim é um caso específico das funções que veja bem como que funciona. Função afim é toda função do tipo f de x igual a x mais b. Então ela segue essa formulazinha, em que o a e o b são números reais e o a ele é diferente de zero. O que esse A representa? A gente chama ele de coeficiente angular, porque ele vai determinar a inclinação do meu gráfico na hora que eu for analisar a parte gráfica da função afim. E o coeficiente linear, ele vai depender onde que essa função vai passar no meu gráfico também. Então a gente dá nome A de coeficiente angular e B de coeficiente linear. Tá, um caso específico dessa função a gente chama de função linear. O que é isso? É uma função afim, certo? Então a função linear ela está dentro da função afim com o b igual a zero, ou seja, é uma função que ela tem só o ax. Tudo bem? Pode acontecer? Pode acontecer, sem problema nenhum. Vamos ver alguns exemplos do que seria esse tipo de função afim. Aqui, f de x igual a 3x mais 5. É uma função afim em que o a é o 3 e o b é o 5, sem problema nenhum. Aqui, g de x, o a é o menos 2 e o b é o 1. Aqui, h de x, 15x mais 90. O a é o 15 e o b é o 90. Aqui, p de x, o a é menos 3 e o b é menos 15. Tudo bem? Então, pessoal, dentro da função afim, uma coisa que é muito importante da gente saber fazer é encontrar a raiz dessa função. Lembrando que a função afim ela é também chamada de função do primeiro grau, como que eu faço? A raiz de uma função é o valor de x que torna essa função igual a zero. Então, quando eu igualar a minha função a zero, o valor de x que faz isso acontecer, a gente chama ele de raiz. Para determinar a raiz, o que eu vou fazer? Eu vou igualar a função a zero e vou resolver a equação do primeiro grau que vai aparecer encontrando o valor de x. O que a gente precisa lembrar aqui? Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Para resolver essa equação do primeiro grau, eu simplesmente vou isolar o x, certo? E para isolar o x, eu vou ter que mudar os termos, certo? Da nossa equação de membros. Como é isso? Eu vou mudar ele de um lado da igualdade para o outro. E sempre que eu mudar de um lado da igualdade para outro, eu tenho que lembrar que a gente inverte a operação. Fazendo isso, a gente consegue encontrar a raiz. A gente vai fazer um exemplo agora para você entender como que eu faço isso. Olha só. Então aqui nós vamos encontrar a raiz dessas duas funções. E a primeira coisa que eu vou fazer é o que eu falei, eu vou igualar a minha função a zero. Então vai ficar assim, ó, 0 igual a 2x mais 6. E aí para eu descobrir o valor do x, o que eu faço? Eu isolo esse x, eu deixo ele sozinho. Então esse 6, eu vou mudar ele para o outro lado. E quando eu mudo, eu inverto a operação. Vou passar para cá subtraindo, vai ficar menos 6 igual a 2x. E aí o 2 está multiplicando o x, eu passo esse 2 dividindo. Está multiplicando, eu passo dividindo. Está somando, eu passo subtraindo. Então vai ficar aqui, ó, menos 6 dividido por 2, certo? Esse vai ser o nosso valor de x. E aí a gente vai acabar encontrando que x, nesse caso, é igual a menos 3. E x é quem? A nossa raiz. Então a raiz dessa função, ela é menos 3. Beleza? Aqui nesse outro exemplo, vamos fazer de novo. Eu vou transformar aqui em 0 e vai ficar menos 3x sobre 2 mais 6. Repara, vou passar o 6 subtraindo de novo. Por quê? Porque ele está somando de um lado, ele tem que vir subtraindo. Então vai ficar aqui, ó, menos 6, certo? Igual a menos 3x sobre 2. Ok? Aí o que eu vou fazer agora? O 2 está dividindo. Eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. E aí vai ficar aqui, ó, 2 vezes 6. 2 vezes menos 6, na verdade, igual a x. E o que aconteceu com o 3? O 3 não estava multiplicando o x, eu vou passar ele já de uma vez também dividindo. Se ele estava multiplicando, ele vem dividindo. Então aqui, ó, eu vou dividir por menos 3, tá? O 6 foi multiplicado por 2 e o 3 veio dividindo. 2 vezes 6 é 12. 12 dividido por 3 vai dar quanto? 12 dividido por 3 aí vai dar 4. Então aqui, ó, x igual a menos 4. Não, mais 4. Por quê? Porque menos com menos, na hora da gente fazer a divisão, fica um valor positivo. Então x igual a 4, ou seja, 4 é a raiz dessa equação. Tudo bem?
Bom, pessoal, terminamos aqui mais uma aula. Nessa aula eu falei para você sobre a função afim. Na nossa próxima aula eu vou continuar com a função afim, mas eu vou falar sobre os gráficos dessa função. Então, se você está gostando, não se esquece, curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal para que a nossa próxima aula chegue para você. Muito obrigado, valeu!